Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vou falar de Real Madrid e Milan. O Real Madrid desistiu do Konaté, Rodri, Endrick e o Milan, meus amigos. Vai contratar o Vlahovic em agosto. Rapaziada, tem um detalhe muito engraçado em relação ao Milan. Você vai rir da minha cara. Fica no vídeo aí. Real Madrid, Milan, deixa o like e se inscreve no canal, rapaziada. Vocês vão bolar de rir. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá, rapaziada, ó. O Liverpool, gente, não tá abrindo as portas pra vender o Konaté nesse verão, mesmo arriscando poder perder de graça, belezinha? O Real Madrid realmente gosta do jogador e tá discutindo ele internamente e tá trabalhando, né, pra contratar ele de graça daqui a um ano. Se o Liverpool abrir as portas nesse verão, vamos ver o que o Real Madrid vai fazer aí pelo Konaté. Essa é a situação de momento, rapaziada. Outra coisa. Muita gente falando de Rodri, Real Madrid, mercado, tem que contratar um zagueiro, tem que contratar um meio-campo. Gente, ó, eu acompanho o Real Madrid há muito tempo. Há muito tempo. Nem mais que vocês imaginam. O Real Madrid é um time que odeia passar a sensação que tá desesperado no mercado. Odeia. Então o Real Madrid vai soltando várias coisas, ele vai massageando a mídia, ele vai moldando a narrativa. Quando o Real Madrid tiver um alvo, vai sair de uma vez. Brá, entendeu? Outra coisa. O Real Madrid é um time que, cara, gastou e gastou alto. Então o Real Madrid vai esperar o mercado acalmar um pouco mais, ver o que vai acontecer, vai fazendo essas vendias pequenas de queima. Enfim, rapaziada. Ó, torcedor do Real Madrid, o cara que é mais antigão, sabe como é que o Real Madrid funciona. Quando o Real Madrid ele entra, modo contratar, vocês viram, Hilsen, Carreiras e blá, entendeu? Mais tanto ano, blá. O Real Madrid não gosta de olhar pro mercado que tá desesperado. Não gosta. Então, ó, acalma o cadastro único, torcida do Real Madrid, belezinha? Rodri, meus amigos, ó. Com o Rodri não tem nada concreto, mas tem um interesse mútuo, né? Pode acontecer algo no futuro. O Real Madrid gosta muito dele, a diretoria, né? E essas piscadinhas do Rodri não é coincidência. Real Madrid e Rodri, nessa janela, gente, nessa janela não vai acontecer. Outra coisa, gente, o Rodri, pra você tirar o Rodri hoje do City, você vai ter que pagar 100 milhões de euros. E você não sabe como tá o Rodri. O Rodri tá voltando de uma lesão de joelho. O Rodri voltou lá no Super Mundial, já não é que ele sentiu a lesão, ele sentiu a falta de condicionamento, gente. Lesão ligamentar e outra coisa. Principalmente no caso do Rodri, ele é um cavalo fisicamente. Imagina sustentar um corpo desse, o joelho. Imagina achar o equilíbrio muscular. Entendeu? Então, rapaziada, daqui um ano a gente discute. Não adianta ficar falando de Rodri agora pra daqui um ano. Outra coisa, se o Rodri voltar jogando muito, pode ter certeza, rapaziada. O City, ó, presta atenção. Rodri, só faz copo. Ó, o Rodri, daqui um ano, imagina o Rodri jogando muito. Daqui um ano, faltando um ano de contrato. Se ele tiver no auge, jogando bem, o City vai querer renovar, dando um belo salário pra ele. Talvez colocando o Rodri hoje no topo da estrutura salarial do City. Outra coisa, meus amigos, imagina o Rodri daqui um ano jogando muito. Mesmo faltando um ano de contrato. O City, gente, vai cobrar 70, 80 milhões de euros. Vocês acham que o Real Madrid vai gastar 70, 80 milhões de euros num jogador de 30 anos? Eu acho muito improvável. Mas, nossa, mas é o Rodri, mesmo sendo o Rodri. Pra você ver, pra renovar com o Courtois, teve que abrir uma exceção pra dar mais de um ano pro Courtois, porque depois dos 30, o Real... É porque é goleiro, né? Goleiro, dá pra você realmente abrir uma exceção. Goleiro joga mais tempo de boa. Mas mesmo assim, a renovação do Courtois ainda é curta. E o Courtois, cara, parece, você vê o Courtois jogando, parece que ele tem mais 4, 5 anos dele ainda em alto nível. E o Real Madrid só renovou 2 anos. O que é política do clube, cara. Então não adianta discutir Rodri agora. Primeiro, vamos ver se ele volta bem. E eu acho que o City quer renovar com ele já. Quer talvez dar mais 2 anos de contrato pra ele e oferecer um aumento salarial. Eu acho que o City confia. Que, voltar no nível bola de ouro, é difícil você falar. Mas que o Rodri pode voltar a ser um primeiro volante do mais alto nível europeu, com certeza. O City confia nisso. Então não adianta falar de Rodri daqui um ano no Real Madrid. Não adianta. Não adianta. E eu fico, daqui um ano, pode ser que, aqui fala, né? Pode ser que aconteça um acordo no futuro. Aí eu fico pensando, beleza. Vai que ele não renova com o City. Vai pagar 70, 80 milhões de euros? ABC, mas não vai ser esse preço. Quê? Sabe quanto foi que o City vendeu o Sterling? 60 milhões de euros, cara. Faltando um ano de contrato e mais jovem. Mais jovem. Gente, o City só vende do preço do City. Entendeu? Talvez 80 seja demais. Mas mesmo assim, vamos botar 60. 60, 70 milhões de euros. Um jogador de 30 anos. Num volante. Fosse no 9. Até como foi o Barcelona com o Lewandowski. Eu fico calado. Mas um volante. Entendeu?
Eu já falei pra vocês, o nome, que se eu fosse o Real Madrid, já tentava antecipar o mercado, se chama Hugo Larsson. Ah, e o Adam Orton. Gente, o Adam Orton hoje vai ser um volante de 90, 100 milhões de libras, cara. E negociar com o Palace, é melhor você botar seus ovos numa mesa e deixar o pessoal bater. É muito ruim negociar com o Palace. Até fala aqui outra fonte que o Real Madrid não vai contratar o Rodri, foi descartado. Nesse verão, não. Nesse verão, não. É muito difícil. Então, não se iludam com o Rodri. Daqui um ano, pode ser, daqui um ano, mas eu ainda acho bem difícil. O City vai tentar renovar com ele. Vamos ver. Daqui um ano a gente discute, né? Daqui um ano. Vai que daqui um ano o Real Madrid nem precisa de um Rodri. E aí? Vai que o Arda Güler se adapta. Daqui um ano do futebol, rapaziada. Tanta coisa pode acontecer em um ano de futebol. Vai que o Rodri cai. É a decadência do Rodri. Vira um bagre. Não consegue mais voltar da lesão do joelho. Como é que faz? Pode acontecer. Futebol tem dessas, né? Enfim, rapaziada. Parece que o Xabi Alonso falou que quer que o Dani Ceballos fique. Todo dia uma notícia diferente. E agora saiu que o Real Madrid está aberto a emprestar o Endrick. O clube acredita que ir para um time de La Liga vai ajudar ele a ter minutagem regular e se adaptar ao futebol espanhol, né? O Endrick quer ficar no Real Madrid, ele não quer sair emprestado e usa o exemplo do Vinícius Júnior como o exemplo do Vinícius Júnior, né? Realmente, rapaziada, na época, antes do Vini vingar, tinha rumores na época de emprestar ele. Aí ele ficou e jogou muito. O Endrick está confiante que vai convencer o Xabi Alonso que tem um lugar no elenco. Personalidade, né, do menino Endrick aí, né? Personalidade do garoto Endrick. Eu acho que se ele tiver pouca minutagem, se a minutagem dele for baixa, ele deveria sair. Ele deveria sair emprestado. Não ser vendido, mas emprestado. Já falei sobre isso até no Super Mundial, com a ascensão do Gonzalo Garcia. Se é pra ele jogar 5 minutos, empresta. Ele deveria também ter noção disso. Ele precisa jogar. O talento do nível do Endrick precisa estar jogando. Ou ter minutagem relevante. Tipo o Brahim Dias. Se ele tivesse pelo menos a minutagem do Brahim Dias, ficava calado. Mas nem isso ele tem. Nem isso ele tem. Então, fica muito complicado. Rapaziada, vamos falar do Milan. Ó. Ixi, deu memória insuficiente aqui. Ó. O Milan está interessado em contratar o Vlahovic, meus amigos. Um potencial movimento em agosto. Ele é o perfil mais apreciado do Milan para a posição de número 9, né? Junto com o Gimenez. A Juventus está aberto a vender, mas precisa encontrar uma solução que seja bom para ambas as partes, né? Aí, rapaziada, saiu aqui, ó, que o Milan quer o Vlahovic e pode oferecer o Malik Thiaw na troca. Eu não faria essa troca aqui, não. Aliás, eu acho que a Juventus nem ia querer essa troca, né? Mas a Juventus tá afim de umas trocas muito doidas, né? Vai que acontece, né? Rapaziada, é um ótimo perfil, o Vlahovic. Eu realmente, quando eu vejo muito o Vlahovic conectado ao Milan, me surpreende muito, cara. Já falei isso aqui algumas vezes no canal. Eu não sabia que a relação do Allegri era tão... como eu posso falar? Era tão afetuosa com o Vlahovic. Tinha tanta admiração pelo Vlahovic. Eu não sabia, cara. Eu não sabia. Eu acho que o Vlahovic é uma boa pro Milan, um bom local pra ele. Eu só não sou muito fã do padrão ofensivo do Allegri, cara. Eu não gosto. Gente, ó. Eu queria ver, no final das contas, ó. Eu até preciso retirar o que eu falei. Eu queria ver o Vlahovic em um padrão ofensivo de um treinador ofensivo. O Vlahovic pegou o Thiago Motta, Allegri, Tudor. Entendeu? Eu queria ver o Vlahovic em um padrão ofensivo decente, cara. E um padrão ofensivo realmente que vale a pena. Eu não queria ver o Vlahovic nesses sistemas reativos, segurar a bola. Eu não queria, velho. Por ele mesmo. Eu queria ver o Vlahovic, cara. Cara, eu queria o Vlahovic, por exemplo, na mão do Vicenza Italiano novamente, no Bolonha. Já pensou? Ele de volta com o Vicenza Italiano do Bolonha? Cairia muito bem. Ele num Paladino. Até ele na mão do Gasperini. Eu não, tipo assim, até descarto o que eu falei mais cedo. Eu não queria muito ver ele na mão do Allegri de novo, sabe? Pro Milan, se ele baixa o salário, né? Ele precisa baixar salário. Pro Milan é muito bom. Talvez você pegue um jogador querendo se provar. Mas pra ele, cara, eu não queria ver o Vlahovic em mais um sistema reativo, alegrismo. Eu não queria, velho. Eu queria ver ele no time do treinador ofensivo, que busca ele, que tira o melhor dele, que puxa ele. Eu queria ver o Vlahovic nisso. Então desconsidero o que eu falei no começo. Eu não acho que seria uma boa o Vlahovic para a Juventus. Porque, por ele, eu falo por ele. Pro Milan, obviamente, contratar o Vlahovic, principalmente se ele baixa o salário.
Agora, por ele, cara, eu queria ver ele no sistema melhor. No sistema melhor. Belezinha? E, rapaziada, ó. Presta atenção, Milan, aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Milan vendeu o Emerson Royal pro Flamengo, né? 9 milhões de euros. Pra você ter noção, ó. 11 meses, deixa eu ver aqui. Ó, mano. Ó, o Milan acertou a venda do Emerson Royal. Aí, do nada, ó. O Milan vai fazer novas ofertas pelo Gueladoué e pro Jachari. Ou seja, o Milan ganha... Gente, o Milan não tava contando com esse dinheiro do Flamengo. O Milan só vai poder fazer propostas melhoradas para o Jachari e o Gueladoué por causa do dinheiro do Flamengo. É assim que funciona. Juro pra vocês, na Itália, na ponta do papel. É na continha de café, irmão. É exatamente isso que tá acontecendo. O Milan não contava com esse dinheiro, porque ele ia pro Besiktas emprestado. O Milan não tava contando com esses 9 milhões de euros. Não tava contando. Aí, por isso, o Milan vai fazer novas ofertas pelo Jachari e o Gueladoué. Ou seja, o Flamengo empurrando a janela do Milan. Todo mundo nos comentários. Obrigado, Flamengo. Literalmente, gente, juro pra vocês, na Itália funciona assim. Era um dinheiro isso aqui que o Milan não tava esperando. E do nada achou um trouxa. Um trouxa chamado Flamengo. Tamo junto, rapaziada. Já me estressei. Tamo junto.